Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já agradecimento aos seus que recebo e continue me ajudando nessa empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu estava acompanhando a treta, por assim dizer, entre o ex-pastor protestante, agora convertido ao catolicismo, o senhor Eduardo Faria, e essa criatura esquizoide chamada Lucas Banzoli, que se diz ser apologeta protestante, mas eu digo que na verdade é um apologeta protestonto porque as falsificações são grotescas. E eu vejo muitas pessoas afirmando que o Eduardo Faria seria um covarde ou coisa parecida porque não aceitou um debate público com o Lucas Banzoli. Olha, eu já sou veterano de vários debates, principalmente com ateus, mas também já debati com libertários, enfim, vários tipos ideológicos. E eu posso dizer que muitas vezes essas pessoas que exigem um debate querem, na verdade, uma espécie de pornografia mental. Parece que existe um tipo de pessoa que não quer buscar a verdade, não quer buscar conhecimento, não quer buscar nada, simplesmente quer buscar diversão e espetáculo, pressupondo que o Eduardo Faria, que o Lucas Banzoli ou eu sejamos uma espécie de gladiadores e eles aquela plateia do pão e circo. Então eu penso que, na verdade, essa história do debate pelo debate, no fundo, escamoteia esse desejo quase pornográfico pelo espetáculo como pela excitação. E é só isso. Ninguém está preocupado se o Eduardo Faria fala a verdade, se o Lucas Banzoli fala a verdade, se eu falo a verdade a respeito do catolicismo, do cristianismo, do protestantismo, que seja. Tá? Então essas pessoas, quando ficam dizendo debate, 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 no fundo, não estão preocupadas com o debate, não estão preocupadas com o conhecimento. Até porque basta vocês verem os vídeos para verem as argumentações, as linhas de argumento. E muitas vezes o que acontece no debate brasileiro é que a coleção de sofistas, de vigaristas, de enroladores é uma coisa assustadora. Eu posso dizer, pelos debates que eu vejo do Antônio Miranda, eu não consigo suportar ver aquilo. Esse Antônio Miranda, da Teologia Reversa, eu já mostrei várias vezes aqui o quanto ele é desonesto nas fontes, o quanto ele realmente não tem a menor transparência. Aí eu pergunto, do que adianta você debater com um sujeito desse, quando na verdade existe já toda uma estrutura viciada, e nós temos que entender que muitas vezes o debate público implica uma busca honesta entre as partes, no sentido da verdade. Então tem que haver uma certa transparência no debate público. E no caso do Brasil é o seguinte, o debate público é derrotar o adversário como se fosse uma espécie de gladiador, e o povo gritando e esperneando que nem louco. Vocês querem ver como isso contamina, inclusive, o aspecto político? Muitas pessoas já me consultaram aqui dizendo o que eu acho do Pablo Marçal, que hoje é favorito a ser prefeito da cidade de São Paulo. Olha só o nível a que o Brasil já chegou, tá? Primeiro, nós não vemos mais a política atrelada ao bem comum, mas sim a uma sociedade de espetáculo, de circo e de selvageria. Esse é o primeiro ponto. Pegue o celular dessa tiazinha nojenta do WhatsApp, desse tiozão nojentão de WhatsApp, que acha, por exemplo, que em nome de combater um espantalho que ele criou chamado esquerda, vale defender qualquer vagabundo ou estelionatário para governar o país. Já começou com o bolsonarismo. O bolsonarismo tem uma coleção insuperável de trapaceiros e de pilantras. E malgrado isso, agora nós temos um sujeito que é condenado por estelionato e que tem, digamos assim, uma riqueza cuja origem é muito mal explicada. Aí me lembra aquela frase de Honoré de Balzac, né? Que por trás de uma riqueza esconde-se um grande crime. E quando eu vejo o debate a respeito de uma cidade de tamanha importância como São Paulo, em que nós temos uma sucessão caricatural de um espetáculo, de um sujeito que parece que está entretendo uma plateia de gente idiotizada e fanatizada, aí eu começo a duvidar do futuro desse país.
Porque o perfil do eleitor que vota no Pablo Marçal não é diferente do perfil de pessoas que ficam me enchendo a porra do saco e afirmando, eu quero debate, eu quero debate. Sabe o que é o seu problema, meu amigo? É você quer ficar se masturbando, querendo ver espetáculozinho. Me desculpa, é grosseria, tá? Mas é algo assim que me tira do sério isso. Me tira do sério. E o mais interessante é que essa direita brasileira consegue canalizar o que é de pior, de mais podre na nossa sociedade. E aí, parafraseando aquela velhusca da Marilena Chauí, que diz, eu odeio a classe média, de fato, o bolsonarismo, como a chamada neodireita, conseguiram canalizar o que é de pior na nossa sociedade em matéria de preconceitos, como também em matéria daquilo que há, sabe, aquelas coisas mais permissivas. E o mais incrível é que a direita consegue arregimentar o estereótipo que a esquerda sempre denuncia. Eu me lembro há muito tempo atrás que havia um debate sobre a questão do homem de bem. A esquerda sempre tirava sarro. O homem de bem. O homem de bem é um safado, é um pilantra, não sei o que, blá blá blá. E é incrível que os bolsonaristas fazem questão de parecer as piores pessoas possíveis, em todos os sentidos, inclusive na honestidade. Porque eu penso que um sujeito que se arroga a ser direitista, ou se arroga a ser conservador, ou se arroga a ser não sei o que, blá blá blá, defender o Pablo Marçal só porque é contra o Boulos, eu digo, meu amigo, você não tem moral para falar do Lula. Porque o Lula, ao menos, ele tem uma qualidade. Ele é realmente um político muito experimentado. Ninguém pode subestimar a capacidade de articulação do Lula, a experiência política dele. E para o bem e para o mal, se ele está governando o país é porque, de alguma forma, ele tem uma certa dose de esperteza. Não é o caso de você que vota no Pablo Marçal. Um sujeito que surgiu na crista da onda dando golpe em velhinha de banco. E que depois, inclusive, tem suspeitas de envolvimento com narcotráfico, pelo menos é o que está se dizendo. Aí sabe o que acontece? Até então, ontem, esses bolsonaristas falavam que o PT estava envolvido com o PCC, que o Alexandre de Moraes estava envolvido com o PCC, e agora vocês votam num sujeito que tem amizade com gente envolvida com o PCC. Qual é a moral de vocês? A moral de vocês é nada. Eu percebo que agora nós temos o debate do espetáculo, o debate do linchamento público, o debate em que, na verdade, quem grita mais ganha. Se não é o Pablo Marçal fazendo aquele espetáculozinho de coach dele, ridicularizando a Mandela, Tabata Amaral, ridicularizando todo mundo e se colocando num plano superior, e observe os valores desse homem, o quanto são mesquinhos, de uma competitividade em que aquelas pessoas que não aceitam um patamar de produtividade ou um patamar do que ele acha que deva ser alguma coisa satisfatória, ele humilha, ele destrói, ele subjuga, etc. Olha o nível de caráter, velhinhas de zap, desses tiozões aí que votam num bandido, que votam num cretino. O Pablo Marçal tá assim escrito na testa dele, assim, ó, cretino, cretino. Tá escrito assim, ó, não precisa nem, sabe? Não precisa ser muito inteligente. Só precisa ser minimamente intuitivo. E isso sem prejuízo do fato de que esse sujeito tem uma ficha policial muito duvidosa, como também nós vemos, por exemplo, a forma como ele trata as pessoas que ele é coach. Vejam, por exemplo, aquela história em que ele levou uma pessoa até o colapso e a pessoa morreu. Uma coisa que me causa mais repugnância no Pablo Marçal é que, além de ele ser uma pessoa desprovida de caráter, é uma pessoa completamente impiedosa.
eu diria que tem traços realmente até de psicopatia ali. Ele conduziu a pessoa ao limite, aquela pessoa confiou cegamente nele, e aquele indivíduo morreu. Ele levou aquelas pessoas lá para a montanha, e aquelas pessoas poderiam ter morrido. Aí sabe o que o Pablo Marçal fala? Problema de vocês, vocês aceitaram o que eu quis. Isso parece coisa do demônio. O Satanás, a palavra, se não me falha a memória, se chama acusador. O que o diabo faz? O diabo leva você a fazer o erro, e quando você peca, ele te acusa. Esse é o Pablo Marçal que vocês dizem que é cristão. Tem gente que acredita que o Pablo Marçal é um cristão. Tal é a distorção mental do cristianismo como ele se tornou no Brasil. E, infelizmente, esses segmentos evangélicos caóticos, claro, há segmentos evangélicos e segmentos evangélicos, mas há um determinado ramo aí desse pessoal pentecostal e neopentecostal que é um bando de malucos. E aí temos a sociedade do espetáculo, pela qual o Pablo Marçal atende perfeitamente. E não é muito diferente das pessoas, por exemplo, que atacam o ex-pastor Eduardo Faria e que mostra em 1 hora de vídeo as enrolações do Banzoli. Ninguém precisa debater com o Banzoli para mostrar que ele é um embuste. Como também ninguém precisa debater com o Antônio Miranda para mostrar que também ele é um embusteiro. Do embusteiro você vai esperar sempre enrolação. E muitas vezes para uma pessoa é bastante inglório, principalmente aquelas que têm um compromisso com a honestidade, debater com essas pessoas. Não estou dizendo que um dia eu não possa debater até com essas pessoas, tá? Mas o mais importante, que parece que muitas pessoas negligenciam porque são, desculpa a expressão, filhas da P, né? É porque, no fundo, essas pessoas não querem a verdade. As pessoas querem espetáculo, querem circo. Meus amigos, para vocês terem um Hitler, para vocês terem um Stalin, eu digo que é mais que merecido para vocês. E olha que Hitler e Stalin ainda eram mais sofisticados do que essa porcaria que nós estamos vendo hoje. Mas é isso que nós estamos vendo. É uma degradação completa da família brasileira. Aquele homem, pai de família, que paga suas contas, que educa seus filhos, vai votar no Pablo Marçal por quê? Porque o Boulos é esquerdista. Veja, eu não estou aqui endossando o Boulos. Eu acho que é um desastre o Boulos também como prefeito de São Paulo. Porém, pressupor que para combater o Boulos tem que votar num estelionatário, eu digo, meu amigo, se você vota num sujeito desse, e se você acha que porque ele tem um discurso conservador, porque ele se diz cristão, coisa parecida, você não terá moral nem para olhar para a cara do seu filho. Nem para a cara do seu filho. A que ponto nós chegamos? Outro circo de espetáculo. Aquela discussão entre o Renato 38 e aquela figura feminina com borderline chamada Alan dos Santos. O Alan dos Santos é um tipo tão histérico, tão bizarro, porque por um lado ele só falta socar na cara o adversário e por outro ele tem aquele complexo de vitimização. Ai, minha filhinha, ai, minha mulher, ai, Alexandre de Moraes, ai, o meu Pix, e não sei o que. Cara, é sério, nós vivemos uma sociedade muito doente, é muita doença mental. Esse pessoal que fica exigindo debate, exigindo espetáculo a todo custo, meu amigo, você é um viciadinho em pornografia. É isso que você é. Se é que você não seja viciado em pornografia real, porque quando eu digo que isso é uma pornografia, é porque no fundo, é um pessoal que é carente de excitação e que procura excitação. É isso que me parece. Porque na prática, observem, ninguém está preocupado com argumentos. Se eu fosse alguém espetaculoso, se eu fosse alguém histriônico, se eu ficasse inventando um bocado de teorias da conspiração para tirá-lo da mesmice da sua vida medíocre, da sua vida vagabunda, eu estaria com 100 mil, 200 mil inscritos. Mas o que eu falo? Eu falo sobre história, eu falo sobre filosofia, eu falo sobre a fé cristã, falo sobre vários assuntos que não parecem muito interessantes para muita gente. Porque as pessoas, na verdade,
estão assim ocas de intelecto, estão ocas mesmo de moralidade. Então eu digo que o Papo Massal, como muitos youtubers, fazem parte realmente de uma sociedade de gente louca, de gente doente. E no fundo, se nós observarmos bem, quando isso contamina a política, cara, o que se espera da administração de um país como esse? Nós estamos ferrados, meu. Nós estamos completamente ferrados. Nada mais me entristece pensar que São Paulo vai afundar. E tem gente que está substituindo o Bolsonaro pelo Papo Massal, ou seja, um picareta por outro picareta. E aqui eu fico me lembrando, sabe, dos amigos que eu perdi. De gente que ligava para mim e dizia que o Brasil ia se tornar uma Venezuela. Aí eu disse, não, cara, eu acho que o Brasil não vai se tornar uma Venezuela. O Brasil vai se tornar uma idiocracia total. Meia dúzia de espertalhões vão governar o país com uma legião de imbecis viciados em porcarias. E é isso que nós estamos vendo no país. O que é o Papo Massal? É um sintoma disso. Um sintoma dessa espetaculização, desse tipo de pessoas que ficam excitadas com tretas, tá? E ao mesmo tempo, por exemplo, é a mesma coisa de um debate sobre ateísmo, debate sobre religião. Cara, os debates são em geral ridículos. Ridículos. Eu não levo a sério. Inclusive eu parei de debater. Acho melhor colocar assim. Você pega o ponto-chave daquela questão e você explana os prós e os contras. Para mim é mais conveniente. Aí sempre tem um idiota. Você não debateu porque você é um covarde. Não, cara. Sabe o que é? Eu não debati porque eu não vou dar esse teu vício pornográfico para você. Eu não sou atriz pornô para ficar me expondo por você. Se um dia eu quiser debater, é por alguma importância de algum tema, ou então quando eu perceber que tem um charlatão crescendo demais. Quem sabe? Quem sabe? É só por isso. Mas não é para agradar a espetaculização que você quer. Porque muito desse pessoal que gosta disso, gosta de Papo Massal. Gosta de Alan dos Santos. Gosta desse tipo de xingamento, de briga do alheio. É isso que nós estamos vendo. E o Papo Massal, como muitos outros, reflete o caráter mesquinho de muitas pessoas neste país. Então, um grande abraço.